Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar da nossa primeira semana da leitura do livro de Atos, que compreende os capítulos de 1 a 6. Estou com a minha cola aqui porque é muita coisa para a gente falar e lembrar tudo de cabeça é um pouco difícil, né? Bom, semana passada então a gente deixou aqui um vídeo introdutório sobre o livro de Atos. E agora vamos começar a discorrer sobre os capítulos e aquilo que Deus tem falado com a gente através dessa leitura. Vamos lá? Bom, o primeiro capítulo já é um capítulo muito interessante, onde o livro de Atos nos mostra, nos descreve os últimos atos de Jesus aqui na Terra antes de sua ascensão aos céus. E a instrução primordial que ele deu para os discípulos: não saiam de Jerusalém até que venha o batismo no Espírito Santo. E isso foi primordial. A gente vai ver ao longo do livro de Atos como a igreja desabrochou, como a igreja foi para frente após o batismo no Espírito Santo. E é muito interessante ver também que depois disso os discípulos seguiram certinho, só foram sair de Jerusalém depois que o Espírito Santo os batizou. Veio o segundo ponto desse capítulo muito interessante, que é a escolha de Matias como substituto de Judas ali no ministério apostólico. Judas havia traído Jesus, depois ele veio se suicidar, e aí precisava então de um novo apóstolo para compor o time. E aí é interessante a forma como eles escolhem Matias. Primeiro eles escolhem dois, Matias e José, e eles tiram sorte para ver quem deve ser o novo apóstolo. Isso para a gente pode soar um pouco estranho, tipo tirar sorte. Trazendo algo para o nosso contexto de tirar sorte, tipo assim, pega no dado aqui, se cair um número par é José, se cair um número ímpar é Matias. Claro, de outra forma que eles fizeram, mas trazendo para o nosso tempo. E eles fizeram dessa forma e caiu a sorte sobre Matias. Então Matias foi o escolhido para substituir Judas no ministério apostólico. Eu acredito que essa questão de lançar a sorte é só uma questão de depender de Deus para a escolha, sem uma interferência humana deles, porque eles já tinham feito um critério para escolher os dois, Pessoas estavam acompanhando eles desde o início do ministério de Jesus e tudo, e entre esses dois eles falaram, agora vamos tirar a sorte. E eu acredito que eles estavam pensando que dessa forma o Senhor ia direcionar muito claramente quem era. E a sorte caiu sobre Matias, e Matias veio ser esse novo apóstolo. Então eu entendo esse capítulo mostrando pra gente o início ali de algumas bases para a pregação do Evangelho, se espalhar ao redor do mundo através da igreja. E duas dessas bases estabelecidas nesse capítulo. A primeira é ser cheio do Espírito Santo, e segundo é compor o time dos apóstolos que estava faltando um membro. E a partir daí, a gente já vai para o capítulo 2, que começa nos narrando de forma sobrenatural o acontecimento que foi o batismo no Espírito Santo. E coisas maravilhosas já começaram a acontecer ali, já no ato do batismo do Espírito Santo na igreja, nesse evento descrito em Atos capítulo 2. A gente vê que haviam pessoas de várias partes do mundo reunidas num local quando veio o Espírito Santo sobre a igreja. E aí, naquele momento, os apóstolos, nossos irmãos em Cristo ali, começaram a falar e pregar o Evangelho, falar da palavra de Deus de forma que cada um entendia na sua própria língua materna. Olha que milagre lindo acontecendo ali. Mas eu imagino que outras coisas também aconteceram além disso. Por exemplo, alguns ali acharam que o pessoal estava bêbado com aquela manifestação do Espírito Santo. Então, você acha que de repente pode ter acontecido ali manifestações que tipo a gente chama de reteté? Alguma coisa nesse sentido? Extrapolando, é claro, o texto não fala disso, mas eu estou imaginando aqui que algum comportamento realmente fora do normal aconteceu ali para que alguém comentasse isso. Poxa, o pessoal está bêbado, o que está acontecendo aqui? Imagino que foi uma manifestação forte, a presença de Deus muito intensa e as pessoas muitas vezes não conseguindo conter no corpo a manifestação forte do Espírito Santo, que é muito lindo isso, Nos mostra também que Pedro levanta e começa a explicar o acontecimento. E a explicar que o que estava acontecendo ali não era que tinha alguém bêbado. Na verdade é que estava se cumprindo aquilo que Joel profetizou lá no Velho Testamento, que era o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. E Pedro prega o Evangelho fortemente ali. Então o Espírito Santo desce, Pedro vem cheio do Espírito Santo e prega o Evangelho. E 3.000 pessoas se convertem naquele dia. E muitos batismos acontecem. Olha para você ver que coisa linda que acontece. Termina o capítulo também narrando pra gente como é que os nossos irmãos começam a organizar a igreja.
né, fala que eles se dedicavam a aprender aquilo que era ensinado pelos apóstolos, eles buscavam muita comunhão e amizade, compartilhavam seus bens e propriedades com todos, muitos milagres aconteciam e a pregação do evangelho se estendia e muitos eram salvos. Coisa muito linda. Esse capítulo mostra pra gente como foi o batismo do Espírito Santo na igreja e como começou ali a organização da igreja, né? Bem ali no iniciozinho, primitivo mesmo. E aí vamos pro capítulo 3, que começa a contar pra gente ações dos apóstolos já fora do contexto de reunião da igreja, né? Conta que Pedro e João, andando na rua, né, foram abordados por um aleijado pedindo esmola. E aí eles falam: não tem prata nem ouro, né, mas que a gente tem, a gente te dá, levanta-se e anda em nome de Jesus. E aí aquela manifestação, eles cheios do Espírito Santo, cheios de ousadia, né, ministram a cura na vida daquele aleijado, e a partir dali cria-se um ponto onde as pessoas enxergam aquele milagre acontecendo, vê aquela maravilha na vida daquele aleijado, e eles começam a pregar o evangelho. Porque não era só a cura física, eles queriam anunciar o reino de Deus. Coisa maravilhosa. Então eles usam isso para começar a expandir já para fora das reuniões da igreja a pregação do evangelho e o acontecimento dos milagres. E aí já vamos para o capítulo 4 de Atos, que nos já começa a mostrar para a gente o início de perseguição aos apóstolos e à organização da igreja primitiva. Narra a prisão de Pedro e João, porque eles estavam pregando o evangelho. Logo após os acontecimentos do capítulo 3, eles continuaram pregando o evangelho. E aí os líderes religiosos da época, das sinagogas judaicas, né, e tudo, ficaram bravos com eles, não queriam que anunciasse Jesus, a ressurreição de Jesus, porque eles não criam nisso, e mandaram prender eles. E eles estavam tão cheios do Espírito Santo que mesmo diante daqueles líderes que tinham mandado prender eles, eles continuaram pregando o evangelho de Jesus. E aqui nesse capítulo, no versículo 13, é um dos versículos que eu acho, sabe, mais lindos e fantásticos do Novo Testamento. Eu queria ler ele por completo para você, né, que fala assim: vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Gente, uma pergunta para nós refletirmos aqui. As pessoas enxergam Jesus em nós? E aí o texto segue, mostrando para nós que os apóstolos, né, após serem liberados da prisão, voltam para os seus companheiros e ali começa um momento de oração, onde o Espírito Santo vem de novo, o local treme, imagino que maravilhas aconteçam e eles são inspirados a continuar pregando o evangelho intensamente. E termina nos mostrando mais uma vez a unidade da igreja e o compartilhar dos bens que eles tinham. Olha para você ver como é que fala tanto sobre a unidade da igreja no início ali do livro de Atos. E esse capítulo fala para a gente, então, né, de um princípio da perseguição aos apóstolos, o encorajamento para pregar o evangelho e a unidade da igreja primitiva. E a gente vai para o capítulo 5, né, que já começa nos narrando aquela história conhecida de Ananias e Safira, onde eles vendem uma propriedade que eles tinham, chegam para os apóstolos, né, para doar o dinheiro da venda, só que aqui tem uma questão: eles mentiram. Eles dão a entender que estão entregando tudo que eles têm. Só que, na verdade, eles retiveram parte do que eles da venda para eles. E essa mentira fez com que eles fossem realmente mortos ali naquele momento. Eles caíram mortos por causa dessa mentira. Aqui não é o problema deles ter retido uma parte do dinheiro, mas ter mentido. Eles tinham direito, sim, de reter uma parte para eles. O que eles não podiam ter feito era mentir. E o texto segue nos mostrando como que os discípulos estavam cheios do Espírito Santo, a ponto das pessoas colocarem os enfermos na rua para os discípulos ir passando e curando eles. Eles queriam que apenas a sombra de Pedro se projetasse sobre um deles para ser curado. Olha que maravilha que o Espírito Santo está fazendo através da vida desses homens. E ali os apóstolos então também são presos de novo para pregar o evangelho. Só que um anjo vai durante a noite e solta eles. E eles já saem de lá pregando o evangelho de novo. Olha para você como os caras estavam cheios de Deus. E aí as autoridades religiosas, né, judaicas, mandam prender eles de novo. E queria matar eles, tal. Só que aí Gamaliel, né, Gamaliel é um homem muito importante ali no conceito religioso da época. Foi inclusive discipulador, né, do mentor de Saulo, que viria a ser o apóstolo Paulo, né, enquanto ele ainda estava, né, no judaísmo. E ele disse para não matar aqueles homens, não fazer esse tipo de mal com eles, para esperar que se fosse de Deus aquela obra, ninguém ia conseguir deter eles. E se não fosse, aquela obra ia ser dispersa. Bom, passaram-se 2000 anos, estamos aqui falando de Jesus. A obra era de Deus e continua sendo. Então esse capítulo nos mostra a necessidade de manter assim, uma vida afastada do pecado, nos mostra novamente o poder do Espírito Santo e a ousadia que a gente tem que ter para pegar o evangelho mesmo sob perseguição. E aí a gente já vai para o capítulo 6,
ele nos mostra mais uma etapa da organização da igreja, o surgimento daquilo que alguns de nós chamam de diáconos, né, que foram homens escolhidos ali dentro do povo para trabalhar, vamos dizer assim, com tarefas mais administrativas da igreja, como, por exemplo, auxiliar nas questões do partir o pão e o partilhar dos alimentos ali entre a comunidade, para poder liberar os apóstolos para realmente focarem mais na parte, vamos dizer assim, espiritual, do ensino da palavra e etc. E entre desses escolhidos para ser diáconos estava Estevão, que foi um homem também que começou a ser muito usado por Deus, além assim, vamos pôr, da parte administrativa, ele também era muito usado para milagres. E isso gerou novamente a inveja daqueles líderes religiosos das sinagogas judaicas e tudo. E eles novamente foram atrás para perseguir a igreja e prenderam Estevão, caluniando, né, ele, falando coisas que ele não tinha feito e tudo, e prenderam ele. Mais pra frente a gente vai ver que Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Eu amo muito a vida de Estevão, a história dele é muito linda. E aí Estevão foi preso. E aí se encerra o capítulo. E mais uma vez a gente vê esse capítulo nos mostrando a organização da igreja, né, a necessidade de organização da igreja e um pouco mais sobre a perseguição ao povo de Deus. Enfim, o que a gente pode aprender na leitura desses 6 primeiros capítulos de Atos? Muitas coisas, mas eu quero destacar 3 pontos principais. Primeiro, precisamos viver cheios do Espírito Santo. Isso vai nos potencializar a pregar mais o Evangelho e também a viver na terra uma vida de milagres, uma vida de sobrenatural. 2. Mesmo sob perseguição, nunca deixe de pregar o Evangelho. É a nossa maior missão nessa terra. 3. Precisamos congregar, fazer parte de uma igreja, estar unidos ao corpo de Cristo. Assim é a igreja desde o princípio, inclusive na nossa época. Que Deus abençoe você, eu espero que o Espírito Santo continue falando muito com você nessa leitura. E semana que vem vamos ter mais vídeos no próximo sábado, com os próximos capítulos. Conto com a sua presença aí nos vídeos. Comenta aí qualquer coisa que você desejar, dúvida. Estamos juntos aí. Deus te abençoe e até a próxima.